Um abraço bem carinhoso aqui de todos nós, não só meu, mas de todos nós aqui do Vejam Só. Professor Paulo Sérgio Batista, o irmão é Batista até no nome? Batista 3 vezes, porque nasci no Hospital Batista Memorial em Fortaleza, então é predestinado para ser batista. Esse é, meu, é paz e graça. Tinha jeito. Amém. Paz e graça, seja bem-vindo. O irmão é professor, exatamente do que? E qual é a igreja? Bom, a Igreja Batista da onde? Igreja Batista no Tabuão, fica lá na Rua Palestra, número 46, né, em Tabuão, lá em Guarulhos, Tabuão, Guarulhos. Eu dou palestras e aulas sobre seitas, religiões, né, e questões relacionadas a isso. Tá? O irmão pertence ao ICP? Sim, hoje eu tenho feito um trabalho junto ao ICP, sim. Daqui a pouquinho ele vai apresentar o curso teológico do ICP. Okay. Muito bem, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Muito bem, é um grande prazer estar aqui. Bom, Pastor Stina, só a título de informação, muitos dos telespectadores do Vejam Só pertencem os mais diversos segmentos cristãos, e alguns nem cristãos são, né? A impressão que a gente tem é que só os adventistas guardam o sábado. Não é verdade, é? Não é verdade. Há outras comunidades. Os batistas do sétimo dia, por exemplo, eles são uma comunidade bem forte. Mas há outras, além dos batistas, pessoas que guardam o sábado. Existem batistas nos Estados Unidos que guardam o sábado, no Brasil e em várias partes do mundo. Além dos adventistas da Reforma, e também alguns adventistas... Existe adventista da Reforma? Existe. E também alguns adventistas da Promessa. Esses eu conheço, já estiveram conosco, é a ala renovada, né? Isso. E agora os da Reforma eu nunca tinha ouvido falar. É uma comunidade não muito pequena, mas eles lutam muito em favor da alimentação. Da alimentação? Eles trabalham muito nessa direção, e eu até os parabenizo por isso. Porque nós somos, basicamente, em grande parte, aquilo que nós comemos, né? Certamente. O primeiro grupo millerista que surgiu na história recente foi que restaurou, que retomou essa questão do sábado. Ou isso já existia antes do primeiro grupo millerista, que acabou dando origem a esses grupos que o irmão mencionou? Bom, o sábado, ele sempre existiu, não é? Porque ele vem da criação. E se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai descobrir grupos que guardaram o sábado em todos os séculos. Não é? Então não é um resgate moderno. Porém, em questão assim de um grupo grande, aconteceu exatamente depois da pregação de Guilherme Miller, que começou a pregar em 1831. Pregou até mais ou menos 1843, depois ele calculou uma outra data, chegou a 44. A pregação dele não tinha a ver com o sábado. Não? Não, a pregação dele tinha a ver com a volta de Jesus. Porque estudando as profecias de Daniel especialmente, ele entendeu que o santuário a ser purificado, no final dos 2300 anos, seria a terra e não o santuário celestial. E foi desse momento de decepção, que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que surgiu um grupo que começou a orar para descobrir por que eles estavam equivocados. Na verdade, Miller estava equivocado não com relação à data, especificamente, né? Ele estava equivocado com relação ao evento. Porque nós entendemos que nesse período começou o período de expiação. Que muitos teólogos chamam de juízo pré-advento, também conhecido como juízo investigativo. E daquele grupo que era grande, muitos voltaram para suas comunidades envergonhados, mas um grupo permaneceu fiel e começou a orar, e Deus começou a revelar novas verdades que já estavam na Bíblia, só que, como você sabe, a verdade é progressiva. É como construir uma casa, né? E Deus foi dando as verdades à medida que as pessoas estavam preparadas para recebê-las. E a questão da guarda do sábado foi uma dessas questões desse grupo millerista? Perfeitamente. Que trouxe à baila a questão da guarda do sábado. Muito bem. Feita essa introdução histórica, eu vou antecipar um pouquinho a chamada do intervalo, para no próximo bloco os dois irmãos poderem falar
igualmente. Senão só um irmão vai falar agora, depois fala o outro, aí a gente perde a continuidade. Então vamos para o intervalo, a gente já volta com o Vejam Só. De lambuja. É ou não é uma boa? É? Bom, o assunto de hoje é a questão da guarda do sábado. E a repórter Vanderleia Farias foi às ruas para saber o que o povo pensa. Vejam só. Então, na opinião da senhora, os cristãos têm obedecido ao 4º mandamento? Eu acho que sim, porque depois que Jesus morreu, a coisa mudou. Não precisa mais guardar sábado, se guarda domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas não faz parte dos 10 mandamentos? Faz, mas os 10 mandamentos a gente tem que cumprir, mas depois que Jesus ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, então nós estamos no tempo da graça. Então passamos a respeitar o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Então eu acho que esse mandamento está certo, está dentro da Bíblia, mas a gente tem que deixar ele um pouquinho de lado. Eu até poderia, mas eu costumo guardar mais o domingo, né? Que a pessoa vê mais como um mandamento que foi dado segundo a lei, e hoje nós estamos, na maioria acredita que vivemos pela graça, e que algumas coisas da lei, não que foram abolidas, né, mas foram assim, vamos dizer, meio que ajeitadas no linguajar mais popular, assim. Então por isso eu acredito que eles não têm guardado o sábado. A maioria não tem guardado. E aí, não estaria infringindo uma lei de Deus? Com certeza, né? Com certeza. Como fica, então? Eu creio que sempre eles dão um jeitinho, né, assim, pra estar trabalhando, fazendo a obra de Deus. Mas isso aí isso aí não é tão importante assim, não. Não. Mas não é mandamento? Mas isso aí foi na época o povo de lá. Agora a gente tem... Cristo, não, pra que foi que Cristo veio? Foi pra acabar com isso aí, ué. Deus me dê saúde, eu trabalho no sábado, no domingo, de noite, hein? E vou pro céu, hein. Cada um tira um dia pro Senhor, né? Ou domingo, ou sábado, ou quarta, a gente vive no Novo Testamento, a gente não vive no Antigo. Muito bom. Então, olha, por essas entrevistas, a gente já está vendo que o tema de hoje não é só para saber se os adventistas estão certos ou se eles estão errados. Isso é longe disso. Muitos dos que não guardam o sábado não sabem nem direito por que não guardam. Né? Quer dizer, então a gente tem que... vamos pôr os pingos nos is e vamos ajudar a todos, né? Para que cada um de nós, como diz lá em Romanos 14, tenha opinião bem firmada na sua consciência ao final do programa. O objetivo do Vejam Só é esse, é levantar as questões, ouvir os argumentos e cada um tira a sua conclusão ao final, tá bom? Vamos começar com o pastor Estina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você que sintonizou agora, nós teremos só dois debatedores hoje e você aí de casa. Pastor Estina, a igreja tem observado o 4º mandamento? Antes de dizer que nós observamos o 4º mandamento, eu quero dizer que o observamos por amor a Jesus, e não porque o observando alcançamos a salvação, porque a salvação é pela graça. Mas não é só pela graça. A Bíblia diz que a salvação é também pelo sangue. A Bíblia diz que a salvação é também pela fé. E Tiago diz que ela é também pelas obras. Cada uma dessas coisas que eu mencionei, elas têm o seu lugar. A graça é a fonte da salvação. O sangue de Jesus é o meio que Deus encontrou para tornar essa graça possível a você e a mim. A fé é o método que eu uso para me apropriar da graça de Deus através do sangue de Cristo, do seu sacrifício. E as obras são o resultado do meu relacionamento com Jesus. Foi Ele que disse: sem mim nada podeis fazer. A Igreja Adventista do Sétimo Dia observa o sábado porque acredita que a lei de Deus, ela é imutável. Agora é claro que todos temos defeitos e virtudes. Nós não podemos dizer que o observamos do jeitinho que deveria ser, mas nós tentamos fazer o melhor que pudemos para cumprir aquilo que Jesus deixou desde o Éden e que vai até a eternidade. O sábado continua na lei, a lei é imutável, nem um tio ou um jota jamais se omitirá da lei até que tudo se cumpra. E Jesus disse assim: passará o céu e a terra até isso. E o céu e a terra não passaram ainda, então